Bom, olha só, Isa, o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux no final de semana 1-0, gol de Neymar. Então ele, nas participações que teve, sendo sempre decisivo, fazendo gol de vitória, gol de 1-0. Já dá para dizer que ele está reconquistando a galera do Paris Saint-Germain, Isa? Antes disso, deixa eu explicar pro pessoal que o Neymar não vai jogar amanhã, ele vai cumprir o último jogo de suspensão da UEFA, ele só volta a jogar pela Champions no dia 22 de outubro contra o Bruges. Então ele nem seguiu viagem, assim como o Cavani, que não está recuperado da lesão, ficou em Paris. Mas Icardi e Mbappé estão prontos. Agora falando do Neymar. Gente, a impressão que eu tive é que com aquele gol que ele fez na estreia do Campeonato Francês de bicicleta, 70% da torcida já pegou o Neymar de novo, abraçou. Agora, tem ainda uma resistência, e eu falo da resistência dos ultras, né? A torcida organizada do Paris Saint-Germain. E essa torcida, eu acho que ela vai ficar com esse distanciamento em relação ao Neymar até uma boa performance na Champions. E eu falo da Champions de fevereiro do ano que vem, na hora do mata-mata. Porque é onde, infelizmente, o Neymar não pôde mostrar o seu futebol por conta das duas últimas lesões. Mas o Neymar tem sido muito decisivo para o PSG, isso tem contado muito. E eu acho que o Neymar tem trabalhado assim, muito bem dentro de campo, mas também fora do campo, colocando posts no Instagram, legenda em francês, coisa que ele não fazia antes. Ele está muito dedicado. E agora em Bordeaux, o Esporte Interativo era o único veículo brasileiro, o Neymar parou para falar com a gente e foi bem legal, porque eu perguntei, Neymar, na hora que ele fez o gol com a assistência do Mbappé, ele foi ali perto da torcida organizada do Paris Saint-Germain, a torcida visitante, e ele meio que chamou, assim, a torcida foi comemorar com eles, me chamou a atenção. E depois eu perguntei, tá melhor a situação? Ele falou, olha, acho que sim, ele até fez uma comparação em relação a um casal, mulher e homem, e depois ele disse que ele sente que tá melhor, até porque ele vai dar tudo em campo. Ele falou, vou dar minha vida em campo pelo Paris Saint-Germain. Então o Neymar com uma outra postura, bem interessante, e acho que o restante da torcida que não tá com o Neymar nesse momento, que é essa parte que eu expliquei, ela talvez mude essa postura apenas na Liga dos Campeões, quando chegar a fase de mata-mata. Deixa eu só abrir uma enquete com a galera. O Vitor Sérgio vai fazer uma pergunta também para a Isa. Então vamos lá abrir essa enquete para o pessoal participar aqui na hashtag de placa, né? E a enquete é a seguinte: Neymar reconquistou a torcida do PSG? Hashtag de placa sim, hashtag de placa não. E se você for torcedor do Paris Saint-Germain e estiver nos acompanhando, vai ter ainda mais legitimidade para responder. Hashtag de placa sim, hashtag de placa não. Vitor Sérgio. Isa, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, a torcida que viaja, a torcida visitante aqui no Brasil, normalmente, ela é composta 90% por torcida organizada, né? É raro você ter qualquer time grande, time de torcida aqui no Brasil, quando tá como visitante, você olha ali, você vê, você fala, cara, talvez ali um ou outro família que mora na cidade. É muito difícil, né, alguém que não seja de organizada viajar da cidade para o jogo fora de casa. Aí em Paris também é assim. Quem estava em Bordeaux era majoritariamente da torcida dos ultras lá, aquela torcida que foi quem coordenou como é que eu posso dizer? As ofensas ao Neymar, da faixa. Era essa mesma galera? E a reação deles foi diferente? Porque se for a mesma galera, eu acho que sinaliza ali uma aproximação. Quem é que estava em Bordeaux lá? Não, Vitor, a grande maioria é a torcida organizada, os ultras. Mas eu posso dar aqui a informação que eu tenho do jogo de amanhã no caso. São 800 torcedores do Paris Saint-Germain que vão acompanhar a partida contra o Galatasaray. E que foi passado pra gente é que apenas 200 torcedores dos 800 são dos ultras. Agora, do Campeonato Francês a gente não tem esses dados. Só que eu posso falar pra vocês é que tem uma foto que circulou nas redes sociais que na hora que o Neymar vai lá comemorar no canto dos ultras, metade da galera tava insultando, né, mostrando o dedo do meio pro Neymar. Mas, como eu disse, acho que aquele primeiro gol de bicicleta do Neymar é um jogo que foi muito difícil para ele por conta das vaias no estádio do Parque dos Príncipes. Começou a mudar já uma posição. Mas eu não vou falar para vocês que a torcida do Paris Saint-Germain esqueceu o que aconteceu na janela de transferência. Isso não aconteceu. Mas já existe uma vontade, até porque o clube do PSG, o discurso do Neymar, tá tudo casando. Tá sendo feita uma estratégia de comunicação, claro que ajuda muito o Neymar sendo decisivo em campo, mas a torcida organizada, que é essa que viaja na grande maioria, ela vai ser resistente.
E aí, mas assim, a gente já percebe, e acho que a Isa conta bem essa história, né, de como a gente vê movimentos do Neymar numa tentativa de reaproximação. Independentemente se o receptor está aceitando essa mensagem ou não, o Neymar está fazendo um movimento. Eu acho que a tendência é que a coisa se dilua. Vai melhorar, talvez não fique 100%, nem da parte dele, nem da parte da torcida. Fica aquela coisa meio forçada para o formal, mas eu acho que já é uma evolução. O que eu queria ouvir da Isa, a percepção da imprensa francesa, porque assim, a gente tem falado muito de Neymar, ele decidiu 3 jogos dos 4 que ele esteve em campo, isso é muita coisa. Agora, o que é claro nestes jogos, e não só nestes 4 antes, é que há um nível de dificuldade maior para o PSG obter suas vitórias. Eu estou com o início de temporada passado, por exemplo. O time começou 4-0 no Mônaco, depois faz 3-0, 3-1 no Gangan, 3-1 no Angers, aí depois vai 4-2, 4-0, até chegar o jogo contra o Liverpool, que perde por 3-2 a primeira rodada da Champions. Aí depois volta, mete 3-1, 4-1, 3-0. Tava passeando. Placares completamente diferentes, 1-0, 1-0, 1-0, com o gol do Neymar. Isso é muito bom para... E uma derrota para o Isso é muito bom para o Neymar, mas eu acho que a gente pode entender esse início de temporada também, e se a gente amplificar a análise, há sinais de alerta para jogos mais enjoados. E aí eu queria ouvir da Isa se isso tem sido discutido na França, por 2 prismas. O PSG caiu de produção, porque os inícios de temporada não eram assim, ou subiu o sarrafo na França, porque você tem gente nova tentando lutar por liderança, você tem o Lille agora na Liga dos Campeões, então assim, tem elementos novos. O que mudou no campeonato francês? O que se discute muito na mídia francesa é que os adversários do Paris Saint-Germain descobriram a fórmula, ficar todo mundo na retranca, esperar o contra-ataque para fazer um gol ou tentar alguma coisa em cima do PSG. E junto a isso, o Paris Saint-Germain teve início de temporada muito complicado em relação à lesão. O Tuchel teve a partida lá que o Paris perdeu para o Reims em casa, por 2-0, que ele fez um saladão. Ele colocou o jogador fora de posição, colocou um cara da base, que é zagueiro no lateral. Ele inventou, o Paris foi horroroso, foi um show de horror em campo. Então é uma dificuldade do Paris nessa temporada, com as lesões, né? Eram 7 jogadores do departamento médico, e com essa fórmula do que o adversário do PSG descobriu, ficar na retranca esperando um contra-ataque. Mas ao mesmo tempo, não é um pouco contraditório, Isa? Como é que isso foi absorvido por aí? Porque ele está tendo essa dificuldade no francês, dos 4 jogos que o Neymar jogou, perdeu 1 para um time modesto, ganhou os outros de 1-0, mas deu de 3-0 no Real Madrid, jogando sem o Neymar, jogando sem Cavani, jogando sem Mbappé. Como é que foi visto? Tá ali um questionamento de qual é a realidade? Ou hoje o Real Madrid, se jogasse o Campeonato Francês, o Real Madrid estaria lá embaixo? Porque a gente começa a pensar isso, né? Há dúvida se o Real jogaria a Série B do Brasileiro? Não, gente, o que acontece é aquela coisa, né? Champions League muda a chavinha, a galera quer jogar a Liga dos Campeões. E o Paris conseguiu a vitória sem Cavani, sem Mbappé e sem Neymar. Então, assim, é uma mensagem clara, e isso foi um tema que a gente discutiu com o Marquinhos numa Zona Mista recente, de que, beleza, o Paris Saint-Germain na Champions vai fazer essa performance monstruosa, mas no Campeonato Francês está com dificuldade. O que é? Ele falou, é uma postura que nós precisamos mudar. O Paris Saint-Germain muda a chavinha no Campeonato Francês. Antes era muito simples jogar o Campeonato Francês, agora tem uma mistura que eu expliquei, do adversário entender o Paris Saint-Germain, do próprio elenco diminuído e também desmotivado, porque é a Champions que no final das contas importa para o PSG, porque o Campeonato Francês é obrigação. Então o Marquinhos mesmo, ele confirma isso e diz que o Paris Saint-Germain precisa encontrar uma forma de não cair de rendimento, tanto na Champions quanto no Campeonato Francês. Porque, Jorge, se o time do Paris Saint-Germain não jogar bem o Campeonato Francês, vai ser difícil imaginar que esse time vai jogar bem a Liga dos Campeões. Começo de temporada, ok, você ainda está arrumando o time, você teve várias lesões. A menos que a sensação seja que o pessoal está tirando o pé no francês. Não, mas assim, se você começar a tirar o pé no Campeonato Francês, é difícil você retomar o padrão máximo. Lá em fevereiro. 3 dias depois, né? Pegando assim, você acha que talvez possível? Não necessariamente, porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é jogar mal. O PSG não tem jogado mal no Campeonato Francês. A impressão que se deixa
é que não tem jogado tudo aquilo que pode. A gente está no início de temporada, né? O Paris Saint-Germain ainda contando com desfalques nesse início de temporada. A pegada contra o Real Madrid, a postura foi muito diferente. Aliás, eu até disse isso depois do jogo lá, como faz o Bruno Formiga, no meu canal no YouTube. Opa. Canal do Jorge Igor no YouTube. Boa. A pegada do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid me lembrou muito alguns momentos da temporada passada. Por exemplo, a pegada, a vitória do Paris Saint-Germain contra o Liverpool na primeira fase. De um time focado, interessado, dando o máximo, jogando no limite, respirando Champions. É que ficou a imagem final, derradeira, da eliminação vexatória para o Manchester United. Mas ali também é importante lembrar que o Paris Saint-Germain não estava completo, não tinha o Neymar. Mas o Paris Saint-Germain tem sim mostrado nos últimos anos que trata a Champions de uma maneira diferente. E isso talvez esteja se refletindo nessas primeiras rodadas do francês, o que eu acho natural até. Não, eu acho natural, mas eu acho que é perigoso do ponto de vista esportivo você não dar o seu máximo também no campeonato nacional, porque eventualmente isso pode te prejudicar. Mas então, em termos do que você quer, no nível de atuação que você vai poder entregar numa Liga dos Campeões. Não é assim, você tá jogando mal, joga bem, joga mal, joga bem. Ou não dá tudo, aí consegue dar tudo. Na vida, a vida é feita de hábito, cara. Não, se você se acostumar a não dar o seu máximo, daqui a pouco você nem sabe qual é o teu máximo. Mas tem que abrir um momento Luizinho coaching, né? Mas é sério, eu tô falando. O Luizinho, eu vou recomendar ele a página Coach de Fracassos no Instagram, que é uma página maravilhosa, entendeu? Agora, não, mas você tem o outro lado também. Sabe qual é o outro lado? Nós cansamos de dizer, e a Isa pode dizer se isso é um tema recorrente lá, dizer o seguinte: o que falta ao PSG são jogos mais tensos no campeonato francês. E vem tendo isso, né? Entendeu? A gente já falou, não, o PSG sabe o que é? Ele passeia no francês, quando chega na Liga dos Campeões, quando chega lá no mata-mata, ele tá num nível abaixo. Porque o cara tá jogando inglês, precisa suar sangue para ganhar um ponto. O outro tá jogando alemão, precisa suar ponto. Ou espanhol. Então, talvez isso seja algo importante. De você suar para ganhar. Porque o que o Jorge falou... Mas uma coisa é você suar dando o seu máximo e não ganhar. E ter dificuldade. Isso é algo que precisa ser Outra ajustado. coisa é o jogo tá sendo difícil porque você não tá dando... porque você tá deixando o jogo ficar difícil, que acho que é a leitura. Mas isso precisa ser ajustado. Mas um ponto do que o Jorge falou, eu acho que é verdade. O PSG tá tendo volume, o PSG tá criando, tá enfrentando times muito retrancados, altamente defensivos, e tá ganhando por 1-0. Então, se o cara chega assim, se você tá tirando o pé a tal ponto de você passar 80 minutos sem criar nada, tocando bola, aí falar, agora aí nesses 10 eu vou ganhar, e ganhar é um problema. Se você tá jogando, tentando martelar, o gol não saindo e você ganha no fim, também tem um outro nível, entendeu? Uma outra visão. Mas a Isa, nesse contexto que a gente vem apresentando aqui, e o Formiga lembrou dos resultados no início da temporada passada, o entendimento é de que o PSG nesse ano aqui, nessa temporada 19-20, ele é mais forte do que foi na temporada 18-19? Não, nos resultados não, no elenco sim, o problema é esse, são muitos jogadores no departamento médico, agora eles estão voltando, o Tuchel está recuperando todo o seu elenco, mas o que pegou bastante nesse início de temporada foram os desfalques e o saladão do Tuchel, o jeito que ele colocou jogador em posição improvisada, a entrega também de jogadores, então é uma somatória dos resultados, mas se a gente comparar elenco por elenco, o Paris dessa temporada ele é mais forte. Agora, o que vale destacar também é o Thiago Motta, que hoje ele faz crônica lá no Jornal Mundo Deportivo da Espanha. Ele recentemente disse que muita gente fala que o campeonato francês não ajuda o Paris Saint-Germain, o campeonato francês é ruim e tal. Ele falou um outro ângulo, ele falou assim, olha, eu vejo o contrário, o Paris sendo predominante na Liga Francesa, consegue poupar muito mais os jogadores e chegar na fase de mata-mata mais reforçado. Tem uma série de fatores também que a gente fala de azar, lesão em momentos cruciais, mas é um ponto interessante que traz o Thiago Motta. Ele fala que também o PSG tem um problema na questão de psicológica, a pressão de um projeto que foi montado para ganhar Champions e que o Leonardo nessa temporada está tentando tirar um pouco. O Leonardo disse, não, esse ano a torcida tem que ter paciência porque a gente não vai entrar para ganhar a Liga dos Campeões. Então é mais ou menos o discurso do Guardiola, de tentar tirar a importância da Champions e caso a gente consiga, deu tudo certo, mas não falar, é um projeto ambicioso, vamos ganhar a Champions. Aí chega na hora do vamos ver, do mata-mata, e os jogadores entram em campo com uma pressão a mais por conta disso. Jorge, já é em cima disso que falou o Thiago Motta, tá? Você poder poupar.
O que você acha que é mais interessante? Vamos supor, se você pudesse pegar o mesmo time do Paris Saint-Germain e colocá-lo numa Premier League, numa Liga Espanhola, ou deixá-lo no Campeonato Francês e levar para uma Bundesliga. Pensando na Champions League, tá? Certo. O que seria melhor? Ficar onde está ou jogar a Premier League ou uma liga mais competitiva? Eu acho que, sem dúvida, seria melhor jogar uma liga mais competitiva, você ter testes que te exijam mais ao longo das semanas. Eu também acho que isso fortaleceria o Paris Saint-Germain para as disputas de Champions. Só que o contexto no qual o Paris Saint-Germain está inserido hoje não é esse. É um contexto de dominância absoluta num campeonato de um nível muito abaixo, que os adversários estão quase todos num nível muito abaixo do Paris Saint-Germain. E aí, Luiz, não tem como você forçar suor no jogo, forçar dificuldade no jogo. Tem que atropelar. Em vários momentos. Mas não é necessário atropelar para ganhar a maioria dos jogos do campeonato francês. E esse é um grande desafio e é difícil. E aí é uma questão até não só esportiva, não só atlética, humana. Em vários momentos, você que estava dando as suas frases aí de coaching, que eu admiro muito, mas em vários momentos, Luiz, você não precisa dar a sua força máxima para chegar no objetivo. Não. E você pode guardar a energia para dar o seu máximo num desafio que vai te exigir mais, então, num desafio mais duro. O PSG convive com esse dilema, não tem jeito. Eu vou fazer uma relação aqui, tá? Meio maluca, mas eu vou tentar fazer. O Vitor Sérgio é um corredor. Se você quer correr uma maratona, certo. Você não vai treinar, você não vai correr 42 quilômetros no seu treinamento. Mas você vai correr lá 10, 15, 18, 22, aí vai fazer lá o seu treino final, o teste vai ser, sei lá, 26 quilômetros. Estou dando um exemplo. Acho que os bambambãs fazem... Não bambambã, acho que um atleta igual a gente faz até 30, então, 32. Aí vai fazer o treinão lá de 32. Pô, mas para que eu vou fazer 32? Eu não preciso correr 32 agora, só preciso correr 42 na maratona. Então eu vou correr 15 aqui, e aí chegar na maratona eu vou correr 42. Não vai. Ou vai correr, vai se arrastar no final. Então, assim... Eu acho o raciocínio bom. Eu acho que é necessário o Paris Saint-Germain estar sempre na ponta. Agora talvez não, mas... Por exemplo, eu quando... Tem que chegar em fevereiro na ponta dos cascos. Beleza, eu quando corri meia maratona, que são 21, eu nunca corri mais... O máximo que eu corri foi 14. Sim. E consegui correr 21 na hora. Não, mas não estou dizendo que você precisa correr... era o plano. Você precisa correr 21. Era o plano, Você vai precisar correr e ir chegando e aumentando o seu lastro para quando você chegar na prova você ter gás para competir. Sim, claro. E é isso que eu estou querendo dizer. Não adianta você correr só 10, 10, 10. Quando você for correr 21, você vai sofrer. Assim, isso não tem valido para a Juventus, por exemplo. Mas a competição não é diferente? Grande, é mais alta? Eu acho que é parecido. Só que tem mais grife. Porque o domínio tanto não, quanto... mas o domínio E outra, mas tiveram dois ciclos de domínio, como também teve de Lyon e PSG. Você teve um ciclo de domínio da Inter, enorme, uma entre-safra minúscula, e depois um domínio da Juventus. E o campeonato italiano não impediu que a Inter fosse campeã da Champions, numa zebra, para todo mundo, e que depois a Juventus batesse duas finais. E entrasse hoje como time para ser campeão, porque as pessoas botam na segunda prateleira. Mas em compensação, Bruno, você nunca teve na França... um time da qualidade, por exemplo, do Napoli, desafiando. Incomodando. Acho que teve então, o Mônaco conseguiu vencer, né? E ele conseguiu vencer uma vez. Se desfez, uma vez. Ele venceu uma vez e depois, até porque se desfez e o projeto era outro, ele nunca competiu. Ele ganhou uma, e que aí, coisa que não aconteceu com a Juventus, ele ganhou uma com muita qualidade, com uma garotada e tudo, e depois não voltou a competir. Então... Porque lá atrás, antes do Neymar chegar, por exemplo, o PSG perdeu um campeonato francês para o Montpellier, que inclusive foi até uma coisa meio vergonhosa, assim, né? Porque você perde para o Montpellier, já tinha Ibra, acho que já tinha Thiago Silva e tudo, e perdeu. Ok, depois ganhou, perdeu esse para o Mônaco, ganhou. Agora, eu nunca vi, assim, na França, um time da qualidade do Napoli, por exemplo. Por mais de uma temporada. Né? O Napoli, há 2 temporadas atrás, ele fez uma temporada de campeão. Sim. Só não ganhou porque aí, entendeu? Agora, eu acho que tem um outro impacto que talvez seja ainda maior, pensando em Champions, para o Paris Saint-Germain, nessa disputa de um campeonato frágil, que é o impacto, maior até que o desempenho, tá? O impacto psicológico mesmo, porque a gente já está aqui, como o Paris Saint-Germain até fevereiro não vai ter grandes disputas internas, a gente já está aqui mentalizando o mata-mata. A Isa já falava, olha, para o Paris Saint-Germain, para o Neymar reconquistar a torcida, ele vai precisar ter um bom desempenho na Champions, mas não é agora não, é a partir de fevereiro. O Paris Saint-Germain já começa a temporada em agosto pensando em fevereiro, pensando no mata-mata, porque ele tem uma disputa interna
que não vai oferecer. Tem uma galera que começa assim. Pode ser, mas assim, Real Madrid, Barcelona, a temporada passa a valer. Mas eles têm um campeonato doméstico que é forte. Exatamente. Esses têm até fevereiro disputas internas complicadas, campeonatos fortes. Tem rivais que vão ali brigar com eles pelo título. Não é o caso do Paris Saint-Germain.